Vamos pensar aqui. 4 textos antigos de mundos que parecem completamente diferentes. De um lado, uma história de pragas. Do outro, uma regra quase matemática sobre perdão. Depois, um poema sobre paz. E, para fechar, um aviso bem sério sobre autodestruição. O que é que isso tudo poderia ter em comum? Bom, é o que vamos descobrir. Ver como, juntos, eles formam um guia surpreendentemente prático para a vida de hoje. Olhando assim de primeira, parece só uma coleção de histórias jogadas sem pé nem cabeça, né? Mas e se tiver um fio condutor? Um tipo de modelo secreto que une aquele conflito épico do Êxodo com a intimidade do perdão, a calmaria de um salmo e a dura realidade da responsabilidade de cada um. É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar hoje. A grande sacada é enxergar esses textos não como relíquias de museu, mas sim como um mapa, um guia mesmo, com 4 pontos cardeais que ajudam a gente a navegar tanto as tempestades que vêm de fora, quanto as nossas próprias batalhas aqui dentro. Então vamos começar essa jornada. Nossa primeira parada é no Egito Antigo, bem no meio de um conflito de proporções gigantescas. É aqui que o livro de Êxodo nos mostra como lidar com aquelas forças externas que parecem impossíveis de vencer. Um poder opressor que simplesmente se recusa a escutar. Esse coração endurecido do faraó, isso é muito mais do que só teimosia. É um símbolo de qualquer sistema, sabe? Pode ser uma burocracia, uma injustiça social, ou até um hábito pessoal que a gente não consegue largar. Qualquer coisa que resiste à mudança. É aquele grande não que todo mundo já encontrou pela frente em algum momento. E aqui a gente vê o choque de duas realidades. De um lado, Moisés agindo em nome de algo maior, buscando libertação. Do outro, o faraó, que só confia no próprio poder e pronto. É, no fundo, a luta de sempre entre a necessidade de mudar e a força da inércia, do status quo. E olha só a consequência direta dessa teimosia toda. A recusa em ouvir não faz o problema sumir. Pelo contrário, ela desencadeia uma escalada de crises, uma pior que a outra. A lição aqui é bem clara. Ignorar um chamado justo por mudança pode ter um custo devastador. Certo, agora a gente sai daquela escala monumental de nações em conflito e mergulha no universo complexo das nossas relações pessoais. Se o Êxodo nos ensina a peitar a inflexibilidade que vem de fora, o livro de Mateus nos desafia a lidar com a nossa própria inflexibilidade, a que mora aqui dentro, especialmente na hora de perdoar. 77. Que número é esse? Parece aleatório, mas é a chave para uma ideia radicalmente diferente de como a gente lida uns com os outros. E não tem nada a ver com matemática de verdade, mas sim com uma revolução completa na nossa mentalidade. A proposta de Pedro era quase criar uma conta corrente do perdão, com limite e tudo. A resposta de Jesus simplesmente quebra essa lógica. Não se trata de perdoar literalmente 77 vezes, e sim de adotar uma atitude de perdão que não usa calculadora, que não acaba. É como tentar medir o oceano com um copinho. É uma ética de graça infinita. Essa parábola é como um espelho. Ela nos força a olhar para a nossa própria incoerência. Poxa, como é que a gente pode esperar compaixão e graça para os nossos erros enormes se a gente se recusa a oferecer a mesma gentileza para as pequenas falhas dos outros? É um chamado radical à coerência, tanto emocional quanto espiritual. Ok, já vimos como lidar com conflitos externos e com as feridas nos nossos relacionamentos. Mas de onde a gente tira força para aguentar tudo isso? O nosso mapa agora nos leva para dentro, para o terreno da nossa mente e do nosso coração, e quem nos guia é o famoso Salmo 23. A imagem aqui é muito poderosa, um pastor que cuida de absolutamente tudo. E não é só sobre proteção contra perigos, não. É sobre uma provisão tão completa que permite o descanso. É a ideia de que mesmo no meio do caos, é possível achar um lugar de paz, de contentamento, porque tem alguém cuidando do todo. E aqui vem o ponto mais contraintuitivo e talvez o mais poderoso. O Salmo não promete uma vida sem problemas. O vale da sombra da morte é uma realidade. A promessa é outra. É a ausência de medo dentro do vale. É a confiança de que, mesmo no escuro, não se está só. E essa presença que dá coragem para continuar. Então, o que o Salmo nos oferece é um verdadeiro kit de sobrevivência para resiliência. Não é sobre evitar as tempestades, mas sobre ter um barco mais forte. É a certeza de que teremos o que precisamos, a força para levantar de novo, a coragem que nasce da confiança e um consolo que nos acompanha sempre.
E agora, a peça final do nosso mapa. Uma que talvez seja a mais difícil de encarar. Depois de olhar para fora, para os outros e para dentro, o livro de Provérbios nos força a olhar para as nossas próprias escolhas e para a responsabilidade que vem com elas. É um aviso severo sobre o perigo que nós mesmos representamos para nós. A mensagem aqui é brutalmente honesta. O maior perigo não é um faraó lá fora, mas a nossa própria falta de disciplina. A imagem é de alguém que se amarra com as cordas do seu próprio pecado. Não são correntes impostas por outra pessoa. Somos nós que tecemos a nossa própria prisão, escolha após escolha. Aqui a gente vê o destino final de dois caminhos bem diferentes. Um, guiado pela insensatez, leva a um ciclo vicioso de autodestruição. O outro, guiado pela disciplina, pela sabedoria, floresce em liberdade e vida. A escolha e a responsabilidade por ela é inteiramente de cada um. Ok, a gente explorou 4 territórios bem diferentes. A luta contra a opressão, a dinâmica do perdão, a busca pela paz interior e o desafio da autodisciplina. Chegou a hora de juntar as peças desse mapa e ver a imagem completa, como é que tudo isso se conecta. E aqui está. Quando a gente coloca um do lado do outro, o modelo se revela. Cada texto nos dá uma ferramenta para uma área específica da vida. Como agir no mundo, como tratar os outros, como cuidar de si mesmo e como gerenciar as próprias ações. Não são conselhos isolados, são partes de um guia completo para a experiência humana. E essa é a grande lição. A gente não pode focar em uma área só e ignorar as outras. Segundo este modelo, uma vida plena exige um equilíbrio delicado. A coragem de lutar contra o mal lá fora, a graça de perdoar as feridas aqui dentro, a sabedoria de encontrar paz em si e a força para manter a disciplina no caminho. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Desses 4 pilares, confronto, perdão, paz e disciplina, será que existe um que é a base de todos os outros? Ou será que eles precisam estar em perfeito equilíbrio para que a estrutura toda não desmorone? A resposta, talvez, diga muito sobre qual parte da nossa própria jornada precisa de mais atenção agora.